Vamos assim, fechando os nossos olhos materiais, relaxando todo o nosso corpo físico, respirando profundamente, sentindo toda essa energia que emana deste ambiente. E já vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, nosso amigo inseparável, que está sempre nos mostrando o melhor caminho a seguir. Nesse momento, estamos diante da nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolve em seu manto azul de ternura, de amor, de carinho, e nos leva até a presença do seu Filho, nosso irmão Jesus. Obrigado, Mestre, por todos os seus ensinamentos, pelos seus exemplos de indulgência, humildade, igualdade. De mãos dadas com o Mestre, chegamos até a presença do nosso Pai Criador. Obrigado, Pai, por tudo que temos, pelo nosso passado, presente e futuro. Como forma de gratidão, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. Mas não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, principalmente de praticá-los. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Eu sou José Porto, voluntário desta casa, e hoje nós vamos falar sobre um tema que está no capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo: o dever. O dever. É uma palavrinha um tanto quanto pesada, não é? Mas importantíssima para o nosso progresso, a nossa evolução, seja espiritual, seja material, psicológica, enfim. Ele é importantíssimo nas nossas vidas. Se a gente pegar o dicionário, vamos verificar que o dever, segundo o dicionário, é o conjunto de obrigações de uma pessoa. Conjunto de obrigações de uma pessoa. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Lázaro, um espírito de uma envergadura já elevada, que já passou também por esse processo do dever, e hoje o dever está incorporado naturalmente na sua vida. Ele vai dizer o seguinte sobre o dever: é uma obrigação moral, primeiro para conosco mesmo, e em seguida para com o nosso semelhante. Primeiro para nós, e depois para todos aqueles que estão conosco nessa interatividade do dia a dia. Onde começa? Onde termina o dever? Vamos dizer que o dever começa exatamente naquele ponto onde nós, de alguma forma, exigimos um direito. Puxa vida, eu quero ter saúde, eu quero ter paz, alegria, eu quero conquistar felicidade. Mas para se chegar nestas conquistas, eu tenho que atender algumas situações. Se eu quero ter saúde, eu tenho o direito de ter saúde, mas eu tenho o dever de cuidar bem da minha saúde.
ela não vai acontecer sem que eu me esforce para poder conquistá-la. Então o dever é muito importante. Então ele começa no momento em que nós exigimos o direito. E onde ele termina? No ponto onde ameaçamos o direito do outro. E que ponto é esse para exemplificar? Por exemplo, escolher a profissão dos nossos filhos. O nosso dever é orientá-los, educá-los e que eles tenham o dever de escolher aquilo que eles vão fazer durante muito tempo nas suas vidas. Se a gente, como pais, mães, quisermos determinar aquilo que eles serão no futuro, estamos tirando o direito da escolha, a liberdade de escolher dos nossos filhos. E lá na frente, em caso de uma situação não muito exitosa, eles vão nos cobrar a escolha feita por nós. Deixem que eles tenham o dever de escolher a profissão e outras tantas situações que acontecem no dia a dia dos nossos filhos. Nós falamos muito em direitos. Olha, nós reivindicamos direitos de maneira fervorosa, de maneira inflamada. E quanto aos nossos deveres? Nós imprimimos a mesma energia quando nos referimos a eles? Acredito que não. Acredito que não. Então o dever tem algo que não pode acontecer com o dever. Achar que o dever é algo escravizante. Muita gente acha que ter a obrigação de fazer isso ou aquilo é algo que escraviza. Muito pelo contrário. O dever é uma ferramenta valiosa que vai proporcionar progresso, harmonia, bem-estar e felicidade. Então a gente pode perceber o quê? Que não há direito sem dever. Como é que eu posso reivindicar algo se eu não faço, eu não me comporto de maneira adequada para chegar naquele ponto, para atingir aquela meta? Se nós estamos buscando, e acho que todos nós já temos essa consciência de buscar diariamente o nosso bem-estar, a nossa harmonia, para se chegar na felicidade. E para que isso ocorra, temos que fazer o quê? Olhar profundamente dentro de nós, identificando tudo aquilo que nos causam prejuízo. E o que nos causam prejuízos? Os vícios, por exemplo, os vícios, os defeitos morais. Então essa visão profunda para dentro e não mais para fora, porque nós somos mestres em olhar para fora. O homem já chegou na lua, mas ainda não conhece esse território íntimo, não conhece os seus conflitos, sente os conflitos, mas não sabem as causas dos seus conflitos, dos seus fantasmas, porque ele não tem essa capacidade de olhar para dentro dele e identificar aquilo que está travando, bloqueando a sua felicidade. Então, na doutrina espírita, nós damos o nome desta busca profunda de autodescobrimento. Saber quem é, o que possui ou não possui, para eliminar aquilo que não presta, que não serve, e trazer para si as virtudes e os valores que realmente têm peso eficiente na economia da nossa felicidade. Quando nós temos o vício do fumo, por exemplo, e desejamos ter saúde,
Primeiro, temos que saber o que o fumo causa no nosso organismo. O fumo é responsável por 50 tipos de doenças diferentes: hipertensão, infarto, angina, derrame, câncer de pulmão, de boca, de laringe, de bexiga, de estômago, de esôfago, além de outras coisitas mais. Se eu não quero ter esse problema com a minha saúde, porque eu continuo insistindo no vício do tabaco, então nós temos o dever de fazer com que desenvolvamos todos os meios para eliminar este vício. E o vício do álcool? O que o álcool impacta negativamente no nosso organismo? Doenças cardíacas, gastrite e principalmente cirrose hepática, que seria câncer no fígado. Então, para que a gente possa gozar de vida boa, saudável, psicológica, emocional, sentimental, nós temos o dever de buscar, de todos os meios, eliminar as travas, os bloqueios e incorporar na nossa vida fatores determinantes, fatores que agreguem valor na nossa felicidade. Não é tão difícil entender. De repente, a maior dificuldade seja em adotar procedimentos, mas quando a gente vê o preço que se paga em função de não fazer aquilo que devemos fazer, nós nos convencemos que é importante esta disciplina, esta busca constante, para que a vida seja realmente bela, que ela flua com suavidade, com sabedoria. Não é isso que nós estamos buscando aqui? Se eu sou viciado em álcool, em tabaco, como reverter esse processo? Se eu tenho consciência da minha dependência química, eu tenho que buscar ajuda de todas as maneiras, psicológica, psiquiátrica, e não esquecendo principalmente do quê? Do tratamento espiritual. Qual é o efeito do tratamento espiritual na nossa vida? Além do recebimento do passe magnético, temos toda uma disciplina evangélica moral, adotando procedimentos que o Cristo nos trouxe há 2000 anos, para que os nossos dias, embora sejam breves sobre a terra, sejam abundantes, sejam de qualidade. E essa busca pela excelência, por essas emoções, nem todas as emoções são positivas, porque a emoção nos pega de supetão, nos pega desprevenidos. Mas se mesmo nós tendo uma emoção negativa, que a partir daquele ponto possamos construir um sentimento positivo, porque o que nos machuca, o que nos dilacera o coração, não é a emoção, é aquilo que a gente vai construir após a emoção, que é o sentimento. Alguém é humilhado, 5 minutos, a emoção fica destroçada, mas após aqueles 5 minutos a gente tem que começar a refletir no sentido do quê? Aquela pessoa, naquele momento, foi muito infeliz em tentar nos agredir. E como eu estou no controle da minha vida, eu não vou permitir que aquelas palavras dirigidas a mim firam a minha vida por mais tempo, que seria um sentimento negativo. O impacto inicial não adianta, a gente não consegue se livrar dele. Mas o que virá depois está nas nossas mãos. Construir ou continuar se amargurando, se machucando, se humilhando.
E outra coisa importante, tudo que existe na vida tem uma fonte de energia. Tudo para funcionar precisa de uma fonte de energia. E nós, seria diferente conosco? Não. Nós também temos essa fonte de energia. E qual é a nossa fonte de energia? O Pai que nos criou. Mas não é o nosso Pai biológico, é o nosso Pai celestial. E nós somos a imagem e semelhança deste Pai. E se esse Pai é bom, é misericordioso, é tolerante, é fraterno, logo eu devo seguir os passos desse Pai, nos tornando tal qual Ele é. Tal Pai, tal Filho. E os nossos dias sobre a terra serão verdadeiramente abundantes. Muita gente pode estar pensando: eu não fumo, eu não bebo, logo não tenho vícios. Mas pode ter defeitos morais. Quais são os defeitos morais? Orgulho, inveja, ciúme, preguiça, ódio, mágoa, ressentimento. E tudo isso vai degradando as relações que nós mantemos com as pessoas diariamente. Mau humor, aquela pessoa amarga que nada nunca está bom. Então, se a gente está buscando aqui a excelência, eu acho que a gente está na vida, a gente tem que descobrir esse propósito pelo qual nós estamos aqui, a não ser que as pessoas entendam que está aqui meramente por acaso, como se fosse uma planta, como se fosse uma pedra, não existe mais nada além dessa condição, e não é. Nós somos seres emocionais, sentimentais, e isso impacta de maneira positiva ou negativa a nossa qualidade de vida. Logo a gente tem que procurar uma maneira de suavizar aquilo que chega de fora, resguardando os nossos sentimentos. Afinal de contas, somos seres imortais. Se nós somos seres imortais, como viver a eternidade? Rancoroso, odiando, buscando revanche, buscando vingança? Não. Se na casa do Pai tem várias moradas, quer dizer que esta morada chamada Terra é uma das mais precárias que existem. Se há infinitas moradas, é óbvio que há muitas moradas melhores do que a nossa. E como sair daqui e chegar nestas moradas melhores? Mudando o nosso comportamento, eliminando os nossos vícios, suplantando os nossos defeitos, para que numa próxima encarnação, um planeta compatível com a minha energia possa me atrair e eu possa renascer. Mas a gente fica pedindo para que os nossos políticos acertem o ponto, que os nossos políticos sejam honestos, que os nossos vizinhos sejam melhores, que os nossos filhos sejam perfeitos, que a nossa mulher ou esposo seja a tampa perfeita para a nossa panela. E esquecemos que a felicidade é individual. Cada um tem uma maneira, busca de uma forma diferente ser feliz. Aquilo que torna ela feliz já não torna o outro feliz. Então a gente tem que olhar para dentro e verificar exatamente aquilo que estamos buscando, que nos falta dentro de nós. O dever. Temos o direito de ser feliz, porém temos o dever de conquistar essa felicidade.
E o Pai, que é misericordioso, sábio, perfeito em tudo o que faz, Ele constrói, Ele cuida para que as nossas relações nos levem a estas buscas. Aquela pessoa difícil que convive conosco é um grande professor. Se eu sou impaciente, intolerante, diante do comportamento daquele meu irmão que está comigo, eu tenho que verificar que eu preciso mudar esse sentimento, essa situação de intolerância. Porque dessa forma, a intolerância dele comanda o meu bom humor, o meu bem-estar e a minha felicidade. Quando na verdade eu tenho que ser feliz independentemente de qualquer coisa que esteja se passando hoje no planeta. Na condição de imortal que somos, é dessa maneira que a gente tem que pensar e agir e buscar atingir. Então esta é a proposta desta noite, da semana. O dever, não mais como algo escravizante, mas com a condição perfeita de ser feliz e de se encontrar consigo mesmo. Para que a gente possa encerrar a reflexão da noite, eu vou citar aqui uma frase do espírito André Luiz. Acho que muitos que estamos aqui conhecemos muito bem o espírito André Luiz. Vamos falar do primeiro livro que o Chico psicografou, Nosso Lar, desse espírito André Luiz. Ele fala o seguinte: quando o homem, e quando eu falo homem, eu me refiro à humanidade, mulher, homem, criança, idoso. Então ele fala assim: quando o homem cumpre seus deveres com alegria, cumprir o dever com alegria, os deveres se transformam na alegria do homem. Quando eu incorporo o dever na minha vida, eu cresço, eu me aprimoro, eu progrido emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, materialmente. Isto nos torna felizes. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um ótimo tratamento. E aqueles que forem para os seus lares, que encontrem os seus entes queridos em paz, em harmonia. E que se lá não estiver em harmonia, que levemos harmonia para os nossos lares. E assim mais uma vez vamos fechando os nossos olhos materiais e agradecendo ao Pai da vida pelo dever que Ele nos impôs de sermos felizes. Ele poderia muito bem, a partir de uma vontade espontânea desse Pai, tornarmos todos felizes, mas onde estaria o mérito da conquista? Em Ele como ninguém. Assim como seu Filho maior, nosso irmão Jesus, passou por todo esse processo evolutivo e hoje é um ser exemplar, é um avatar espiritual a nos mostrar constantemente o caminho a seguir. E assim agradecemos ao Pai, ao Mestre amado, a toda a cúpula que nos envolve neste instante. E como em forma de gratidão, vamos procurar, a partir deste momento, em todas as nossas relações interpessoais, utilizar a máxima que o Cristo nos trouxe há 2 milênios. Faça o bem, principalmente àqueles que te fazem o mal. Quem produz amor, vive melhor. Quem produz tóxicos, é o primeiro a se intoxicar. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.